Quais as principais áreas de trabalho de economia? Eu acho que isso é uma pergunta bem recorrente aqui do canal, né? Que vocês me perguntam. A economia, na verdade, ela não tem um grande leque de opções que efetivamente você atua como um economista, né? Com o título de economista. Você pode trabalhar, claro, em economista de banco, que vai prever cenários econômicos, mas, de fato, assim, o economista ele acaba trabalhando em análise de investimentos, não necessariamente tem a ver só com economia, trabalhando no mercado financeiro em consultorias. Mas o economista por si só, normalmente, se quer ter o título de economista, ou você vai fazer consultorias econômicas, por exemplo, do mercado imobiliário, numa startup de imóveis, como o Quinto Andar, por exemplo. Então, o economista faz análise econômica do mercado imobiliário de um determinado segmento, análise econômica do agronegócio. Você pode especializar em uma vertente, ou do meio ambiente, por exemplo, e você consegue atuar nesse setor. Fora isso, cara, você trabalho em qualquer coisa. Eu trabalho em vendas hoje. Eu não trabalho em economia. E muito da bagagem de economia me ajudou a trabalhar em vendas, por incrível que pareça. Trabalhei em fintechs. Qualquer área voltada no mercado financeiro é uma área possível. Consultorias. Mas o economista por si só, ele vai ou para essa vertente de consultoria ou para essa vertente acadêmica. Para você ser um pesquisador econômico, realizar políticas públicas, quem sabe. Enfim, tem algumas vertentes ali que a gente poderia atuar. O Luiz Basílio, me chama aqui. O que você acha do tecnólogo em gestão financeira? Então, assim, essa vertente aqui da gestão financeira é um tecnólogo, curso de 2 anos, que na realidade não tem o mesmo peso que um bacharelado, tá? Para ser bem sincero com você. Assim como um MBA não tem o mesmo peso que um mestrado stricto sensu, porque o nível de dificuldade é muito menor e o nível de abrangência do curso é muito menor. Está no mercado muito mais nichado, então você vai ter uma porta no mercado de trabalho um pouco mais nichada por estar cursando um tecnólogo. Mas eu acredito que é um grande complemento aí para quem gosta dessa parte apenas de finanças, tá? Só que eu não acredito, é uma coisa que eu falo em vários vídeos, né? Eu nunca trabalhei com alguém que cursou tecnólogo em grandes bancos e grandes startups, tá? Nunca. Só gente que tem bacharelado, uma educação, uma graduação completa. Pode ser um preconceito? Pode ser um preconceito, mas é a realidade no mercado de trabalho. Pode ser que existam aí, mas eu nunca vi, por exemplo. O Victor mandou: boa tarde, Johnny, tudo bem? Não sou do ramo, mas gostaria de saber a diferença entre microeconomia e macroeconomia na sua visão, por favor. Pô, bela pergunta, cara. Bela pergunta. Micro e macroeconomia. Até quem cursa economia e os professores da faculdade, pelo menos da minha faculdade, tinha uma rixinha saudável entre eles. Micro é melhor que macro é melhor que micro. São duas vertentes de a gente olhar para os aspectos econômicos, os fenômenos econômicos que acontecem no mundo. A microeconomia, ela está olhando do aspecto do indivíduo. Então, por exemplo, um consumidor que quer tomar uma decisão entre comprar uma laranja e um morango. Então, como que ele toma essa decisão ótima? Qual a quantidade de laranja e de morangos que ele vai comprar dada aquela restrição financeira. Então, eu tenho R$100 e eu tenho que comprar isso. E eu tenho minhas preferências. Qual que é a quantidade ótima de laranjas e de morangos que eu deveria comprar? E daí você tem ali vários mecanismos muito voltados a cálculo mesmo, que você consegue chegar nessa decisão. Então essa é mais a microeconomia, olhar para a perspectiva do indivíduo como um todo. E falar assim, esse indivíduo, qual que é a preferência dele? Vamos matematizar tudo isso e vamos pegar e expandir isso ali para descobrir outros comportamentos mais gerais. Então essa é a microeconomia. Você parte do micro para o macro. E ao contrário também faz mais sentido, do macro para o micro. O macro é você olhar os agregados como um todo e depois você vai focando ali para o indivíduo. Então eu não vou olhar para a decisão dos consumidores e como isso afeta a inflação. Não, eu estou olhando a inflação como um todo. É um comportamento mais generalista. Então eu estou olhando para agregados como PIB, inflação, juros, que são pequenas ações individuais que os indivíduos tomam dia a dia, eles vão se transformar em algo grande. Então, os consumidores vão no mercado, em alguns meses consomem mais, outros meses consomem menos, os preços aumentam mais, os preços aumentam menos. Então, tudo isso a gente consegue calcular e tirar, por exemplo, a inflação. A inflação de determinado mês foi 4%. Então, isso é olhar a macroeconomia, indicadores que nos mostram o agregado do comportamento de um país ou de um mundo por si só.
Fechou? Ficou claro a diferença de macro e micro? É bem legal. Eu acho que quando você está na faculdade de economia, você já... Nos primeiros semestres você já fala, puta, gostei mais dessa, gostei mais dessa. Eu vou te dizer que na minha faculdade, pelo menos 70% preferiam macro do que micro. Johnny, se alguém vai dar aula em alguma área econômica em uma faculdade, precisa ter pós na área? Precisa, tá? A grande das faculdades, principalmente as mais renomadas, elas pedem que você tenha um mestrado stricto sensus. Se você não sabe o que é mestrado stricto sensus, eu fiz um vídeo que eu soltei semana passada no canal de 2 minutos explicando a diferença das pós-graduações em economia. Então, é um mestrado acadêmico, onde você se torna pesquisador e você é elegível a dar aulas em faculdades. Então, só com a graduação, com certeza, assim, só se for uma faculdade muito... Eu queria falar ruim, mas eu acho que é um termo forte, uma faculdade com nível muito abaixo de ensino. Porque tem tantos economistas no Brasil que eles têm que ir cada vez filtrando mais. Algumas faculdades aceitam mestrado stricto sensus, algumas mestrado lato sensus, né, que é o outro modelo, algumas já do alto nível só aceitam o doutorado. Então nem com mestrado vai. Olha que louco isso, né? O João Paulo perguntou, acho que os grandes bancos só contratam quem se forma em faculdades renomadas? João, infelizmente minha resposta vai ter que ser sim, tá? Eu vou ser bem duro nessa resposta. É claro que existem exceções, mas a regra é, cara, eu vou ter ali, o quê? Por mês, umas 100 vagas num banco. Eu tenho semestralmente pelo menos 5.000 economistas sendo formados por semestre. Então, 10 mil por ano. Estou chutando baixíssimo, tá? 10 mil das melhores faculdades, INSPER, MEC, GV, USP, Unicamp, etc. Desses 10 mil, tem gente ali já no mercado que quer trocar de emprego. Ou que se formou em anos passados, está buscando o primeiro emprego ainda e está no mercado. Então, assim, a competitividade é muito grande. E isso é a teoria da sinalização econômica, né? Então, a economia ela tem uma teoria, em microeconomia, aliás, que estávamos falando aqui na live, que é a teoria da sinalização. Você tem que sinalizar para o mercado que você é uma pessoa apta. E como você sinaliza isso? Através de certificações, faculdades, etc. Eu, por exemplo, vamos supor, eu vou trazer isso para o mundo do futebol. Vamos supor que você vai mudar de país para um país que não conhece futebol brasileiro. Conhece só... que time você conhece futebol brasileiro? Palmeiras, Corinthians, só os mais famosos. Se você chegar por um país, no Real Madrid, você pode me contratar? Estou fazendo um exemplo muito extremo, tá? Você pode me contratar? Já joguei no Audax. Porra, o que é Audax? Não conheço. Pô, já joguei no Palmeiras, o maior time do Brasil. Aí, realmente, o Palmeiras, então, legal, vamos tentar abrir um espaço aqui. Não sei porque alguém gostaria de sair do Palmeiras, mas tudo bem. É a teoria de sinalização, mesma coisa com faculdade. Se você tem um peso mais renomado, e aí que eu digo que é uma grande dica para vocês, tá? Até você que entrou numa faculdade, eu buscaria estagiar em grandes empresas no começo da sua carreira. Porque essas grandes empresas vão te dar credibilidade para as próximas etapas da sua vida. Eu, por exemplo... Para o resto da minha carreira, eu vou poder falar que eu trabalhei na XP e no Safra, que são duas grandes instituições. Além de ter estudado numa faculdade de renome. Então isso me ajudou muito. É um puta, e eu não gosto de usar a palavra privilégio, é um direito que eu tive, que todo mundo deveria ter esse direito, mas infelizmente não tem. Mas eu entendo que, para mim, na situação atual, é um privilégio. É mais fácil conseguir um emprego. Porque eu sinalizei para o mercado, eu sinalizei que fiz uma boa faculdade, porque a barreira de entrada é alta. Então, se eu passei para a barreira de entrada alta, eles já sabem, putz, ele passou nessa faculdade. Essa faculdade é difícil de passar, portanto, ele pode ser uma pessoa que se adapte aqui na empresa. É uma mentalidade retrógrada? Muito, muito retrógrada. Eu não concordo com isso. Eu estou falando para uma área especificadamente que é a de economia. Porque outras vertentes, outras áreas do mercado... não seguem esse mesmo modelo, tá? Porque hoje a gente olha outros aspectos muito mais importantes do que o renome da faculdade, como o fit cultural com a empresa, outras habilidades como a soft skills que não está ali como o nome da empresa, o nome da faculdade que você estudou. Então, assim, são variáveis completamente diferentes, tá bom? Então, assim, essa é a minha opinião sobre o tema. Na área de economia, grandes bancos, aquelas instituições mais tradicionais, um JP Morgan, Morgan Stanley, um Banco Safra, elas vão pegar... elas têm aqueles gestores cabeça branca que têm ainda os mesmos preconceitos da geração passada e vão preferir o jeito que eles sempre contrataram. E eu acho isso completamente errado, tá? Mas, querendo ou não, é algo que pesa. E sempre vai pesar.
Sempre vai pesar. Então, a importância de você começar a trabalhar numa empresa grande, se você tiver oportunidade no começo da sua carreira, é muito bom porque você vai carregar esse estigma para sempre. Trabalhei em uma grande empresa e, se eu passei no Safra, que é um puta processo seletivo que você pega ali, deve ter 10 mil candidatos, né? Porque eu fiz ali um processo que foi gigante deles. Na XP foi isso, foram 10 mil candidatos, cara, para 100 vagas. Então, assim, se eu passei nesse processo seletivo, quando uma empresa menor for me contratar, eu falo assim, putz, esse cara já passou num processo seletivo que é muito robusto de uma grande empresa, então provavelmente ele passaria aqui também. Então, ele parece ser um bom profissional. São preconceitos, estigmas e vieses que a sociedade vai criando e vai moldando, e eu acho isso completamente errado, porque não é só isso que deveríamos avaliar, tá?